Pessoal, ó, questões de física. Vamos lá. Deixa eu ir na 1. Aqui é 1. Ó, primeira questão de física do simulado aí do primeiro bimestre, do segundo ano. Uma partícula de massa de 10 quilos. Então a gente já tem uma massa aqui. Massa igual a 10 quilos. É submetida à ação excessiva de duas forças perpendiculares entre si, cujos módulos são 3 newtons e 4 newtons. Pode-se afirmar que a aceleração então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho duas forças, tenho uma partícula de 10 quilos, ele está falando que tem duas forças perpendiculares. Vou considerar duas forças para baixo. E aí vocês vão somar essas duas forças, F1 e F2. Era a soma das forças, né? Então eu teria aqui 3 mais 3 newton mais 4 newton igual a massa 10 vezes a aceleração, que seria 7 igual a 10 vezes a aceleração. A aceleração seria igual a 7 dividido por 10, que é igual a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a resolução, bem simples essa primeira, porque ele diz que as duas são perpendiculares entre si, então elas são paralelas, né? E no mesmo sentido, tá? Ah, mas professor, e se eu, por exemplo, entendesse que essas forças são opostas, ou na horizontal ou na vertical, tanto faz. Se elas fossem opostas, vocês iam subtrair. E aí, se eu subtraio o 4 do 3 igual a 10 vezes A, eu teria 10 vezes A. E aí eu teria uma aceleração de 1 sobre 10, que daria 0,1, que não tem na resposta, tá? Então aí não teria como errar essa questão, se executasse o cálculo de resultante. Era uma questão relativamente simples, né? Era das fáceis aí. A segunda questão era de força de tração. Ele diz que a gente tem uma força de tração T, que é aquela força que está lá, indicando T, tem T, T1 e T2. A T ele dá 150 newtons, que é essa força, e dá as massas dos blocos. Então ele dá M1 50 kg, M2 30 kg e o M3 20 kg. Então ele dá essas forças. Bom, como que a gente resolve isso? Primeiro, eu preciso achar aceleração, porque sem aceleração eu não acho T1 e T2. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a aceleração. Como que eu acho a aceleração? Ó, a força é a massa vezes a aceleração. Quais são as massas que eu tenho aqui no meu sistema? Eu tenho M1 mais M2 mais M3 igual aceleração. Ah, mas por que eu tenho que escrever assim? Porque essa força vai puxar os três blocos. Então ela está puxando as três massas, que é o sistema inteiro. E a aceleração vai ser igual nos três, porque os três vão se movimentar com a mesma velocidade. Então isso daqui vai ser 150 igual. Quando eu somo as massas, 50 mais 30 mais 20 igual a aceleração. Então a aceleração vai ser a soma, o 150 dividido pela soma das massas, que é 100. Achei a aceleração, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, em posse da aceleração, né, com a aceleração, o que a gente vai fazer aqui? Ó?
eu preciso decompor as forças, eu preciso decompor o bloco. Eu tenho uma tração T2 para lá e uma tração T2 aqui no fio para cá. Mesma coisa aqui, uma T1 e outra T1. Então, se eu pegar o bloco 3, se eu pegar o bloco 3 aqui, o M3, o que eu tenho nele? Eu tenho uma tração 2. Então, qual que é a resultante aqui? Tração 2, força, de novo, força resultante, massa vezes aceleração. A tração 2 é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Agora eu tenho aceleração e tenho massa. Então, a tração 2 é igual a quem? É igual a massa de 2. Vamos voltar lá, a massa de 2 vale 30 quilos. 30 vezes 1,5. Achei a massa 2, achei a T2. 45 newtons, T2. Agora eu vou na T1. Né? A T1 eu posso achar tanto no bloco 1 como no bloco 2. Né? Os dois têm T1. Eu vou pelo bloco 1, tá? Massa 1. A T1 eu tenho T e tenho aqui T1. Como o movimento está nesse sentido, a aceleração está nesse sentido, a resultante vai ficar o quê? T menos T1 igual a M1 vezes a aceleração. Então, o T eu tenho 150. O T1 não. A massa eu também tenho, que é aqui do bloco 1, vamos lá, 50 quilos vezes 1,5. Então, isso daqui vai dar menos T1 igual a 75 menos 150. Então, dá menos T1 menos 75 newtons. Multiplica por menos 1 para tirar o sinal negativo. T1 é igual a 75 newtons. A resposta aqui, então, é T1, né? Respectivamente, é a alternativa A. Que ele fala lá, respectivamente, né? T1 e T2 são, respectivamente, então, T1 é 75 e T2 é 45. Alternativa A na resolução, tá? Próxima questão. Qual questão que é aqui? É essa aqui. Questão 3. Também era de força de contato, né, que a gente fala de força de tração. Essa era uma questão teórica. Ele dava 2 blocos e ele sabia a força nos 2 blocos. O primeiro, ali, o primeiro desenho, eu tenho isso daqui. Vou fazer separado. Tem uma força de contato aqui no meio, que é contrária nos 2 blocos, que tem mesma intensidade e contrária. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. Deixa eu pôr de outra cor. Vai ficar melhor. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma força. E aqui também eu tenho uma força contrária, que é a mesma força, né? Eu vou chamar de F aqui porque é a mesma força em sentido contrário. E tem uma força aplicada no bloco. Vou chamar de F1 aqui para não confundir com a outra, tá? Ele diz que a massa de 1 é M1 e a massa de 2 é 3M1. É 3 vezes a massa de 1. Bom, aceleração é a primeira coisa que eu acho. A resultante é a massa vezes a aceleração. A aceleração aqui nesse caso do sistema, é a força que está empurrando os 2 blocos,
mais a massa de 1 mais a massa de 2, né? Vezes a aceleração. Só que eu tenho que a massa de 2 é 3 vezes a massa de 1. Substituo aqui. Então, a minha aceleração vai ser a força igual a 4m1A. Se eu isolar A é força sobre 4 vezes a massa de 1. Achei a aceleração, que é o que eu preciso para esse bloco, para esse exercício. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aí, eu vou fazer a decomposição daquelas forças ali. Quando eu decomponho o bloco, vou decompor o bloco aqui. Eu tenho uma força e tenho um F1 contrário aqui, no primeiro bloco, tá? Quando eu faço a resultante disso daqui, ó, vai ser força menos F1 igual ao F, aliás, espera aí, igual a massa de 1, né? Porque aqui a gente está falando do bloco 1, vezes a aceleração. O que é a aceleração? F sobre 4m1, tá? Então os m1 já sumiram aqui, corta, corta. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar, vamos lá, ó, menos F1 igual, menos F1 igual, o F vai passar para o outro lado, eu vou ficar com F sobre 4 menos F. Se eu aplicar distributivo aqui, isso aqui vai ficar menos F1 igual a F menos 4F sobre 4. Ah, professor, o que o senhor fez aí, né? Apliquei mínimo múltiplo comum. O 4 é o mínimo múltiplo comum. Se o 4 é mínimo múltiplo comum, ó, 4 dividido por 4 é 1, vezes F, F. Depois, 4 dividido por 1 é 4, vezes menos F, menos 4F. Foi isso que eu fiz, matemática, né? Voltando lá para matemática. Então, isso daqui vai dar um F, ó, vai dar negativo, mas depois a gente acaba passando, né? Vai dar 3F sobre 4, tá? Essa primeira força. Aqui, dá negativo, é só multiplicar por menos 1. E aí eu vou tirar esse sinal de negativo. Eu vou ter aqui o F1 aqui, né? Esqueci do 1, que é F1. Eu vou ter aqui que o F1 é igual a 3 vezes a força dividido por 4, ou 3/4 da força inicial que foi aplicada naquele bloco lá. Tá aqui. Provavelmente, aqui é a alternativa D, mas vamos tirar a prova, né? Vamos fazer o outro bloco agora, tá? Vou apagar aqui e vamos para o outro bloco. Vamos para o segundo bloco. Para comprovar se a força é essa mesmo. A aceleração provavelmente vai ser a mesma, mas vamos fazer também, tá? Vamos fazer tudo aqui. Vou resolver ele primeiro. Vamos para a resolução do segundo bloco. Agora a gente vai resolver esse daqui, ó. Eu tenho um bloco maior agora primeiro, né? E o bloco menor depois. Então, tem as duas massas, tem a força aplicada no bloco 2 aqui. Bom, vou ter a força de contato no meio igual no anterior, mesma coisa, tá? Porque o 2 está empurrando o 1. Então, ele está exercendo uma força no 1 e o 1 está devolvendo uma força contrária nesse ponto ali. A aceleração
É a primeira coisa que a gente faz, né? Então, a gente vai pegar essa força F, é igual a massa vezes a aceleração. Que massa que ela está empurrando? A dos dois blocos. Então, ela está empurrando M1 e está empurrando M2. E aqui eu vou aplicar a massa vezes a aceleração. M2 é 3 vezes M1, conforme a gente já viu. Então, como que fica aqui de novo? Ó? 3M1 igual a A. Então, A é igual. Vai dar 4M1 aqui, vai ser F sobre 4M1. Então, a aceleração aqui, ela dá a mesma, né? Vou pôr na frente aqui para a gente otimizar espaço. A aceleração é igual no primeiro caso e no segundo caso. É a força sobre 4 vezes a massa do bloco 1. Essa é a aceleração. Agora eu vou fazer a decomposição dessa força, decomposição do bloco. Se eu pegar o bloco 2, agora, ó, bloco 2. O que eu tenho no bloco 2? Uma força aplicada aqui e uma força contrária do contato que ele está fazendo com o 1. Eu vou chamar de F1, conforme eu chamei a outra também. Aplico o resultante, o sentido da aceleração é direto, então é a força que está fazendo esse sentido, menos a força que está fazendo o sentido contrário, vezes a massa de 2, agora, que a gente está trabalhando com o bloco 2, vezes a aceleração, que é F sobre M1. Tá? Então, a gente tem isso daí. O que vai dar isso aqui? Isso daqui vai dar, ó, substituo o M2, que é 3M1. Esse é o primeiro passo, tá? Vou substituir aqui, ó, 3M1 F sobre 4M1. Corta M1 com M1. Corta M1 com M1. Eu vou ter aqui, ó, F menos F1 igual a 3F sobre 4. Aí esse F vai passar para o outro lado. Passa com sinal trocado. Então isso aqui vai ficar menos F1 igual a 3 quartos de F menos F. Vou aplicar de novo a distributiva, que é o mínimo múltiplo comum, não distributiva, né? Aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1, 3F, menos 4 dividido por 1 dá 4, vezes F, vai ficar 4 menos 4F. Então, menos F1 é igual a menos, aqui vai dar menos F, né? Sobre 4. Tá? Multiplica por menos 1, para tirar o sinal. F1 aqui nesse caso é F sobre 4. Então, a alternativa ali, que eu falei para vocês, é a D mesmo, tá? Alternativa D, tá? Tá aqui, ó. 3 quartos F sobre 4. A primeira deu 3 quartos de F, a segunda dá 1 quarto de F. Tá aí a resolução também desta. Vamos para a próxima questão. Essa era a quarta. Vamos ver. Não, acho que tem uma antes aqui. Essa. A quarta. Ó, a quarta questão de física também é uma questão de tração. Ele dava a massa dos dois blocos, do bloco A, 12 quilos, e a massa de B, 8 quilos. Então, dá a massa dos dois. E aí, a gente tinha uma força que F de 80 newtons.
Bom, de novo, mesmo procedimento, eu tenho que achar a aceleração do sistema. Essa força puxa os dois blocos, então a aceleração é a massa total vezes a aceleração. Eu tenho a força, 80, a massa total é a soma da massa dos blocos, m1 mais m2, vezes a aceleração. Então a aceleração aqui é igual a quanto? 80 dividido por 20, que vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Agora eu vou fazer a decomposição do bloco. Eu vou no bloco, posso ir no bloco A ou no B? Posso, tanto faz, né? Aqui, porque os dois eu já tenho valores suficientes para achar o que eu quero. Vou no A, tá? O que que eu tenho no bloco A? Eu tenho uma tensão aqui no fio e tenho também no bloco B uma tensão contrária. Então aqui eu tenho uma tensão no fio no sentido do movimento, né? Aqui, ó. Essa tensão está no sentido do movimento. E eu não tenho mais nada. Na verdade, está do outro lado, não está empurrando, né? Está puxando, mas o sentido é o mesmo, tá? Aqui, ó. Eu tenho uma tensão aqui da força que está puxando esses blocos, que está nesse primeiro fio aqui. Bom, como que fica a resultante aqui? A tensão é a massa de A vezes a aceleração. Quanto, quanto vale a massa de A? Massa de A vale 12. A aceleração vale 4. Então a tensão aqui é de 48 newtons. Tá? A outra tensão em B é a mesma. Então se a gente pegar 80 newtons aqui, né, se a gente fizer a conta contrária, com 80 newtons, a massa de B vezes 4 dá 32, menos 80 a gente vai chegar em 48 também, tá? É uma força contrária de mesma intensidade. Então, 48 aí é a resposta dessa questão. E a última, que era mais fácil, só que não tinha resposta no gabarito, porque teve um erro na hora de copiou, então essa questão também ela foi anulada, né? Porque era a alternativa D e a resposta seria 35 newton, porque era a soma, né? A força resultante aqui seria a soma de 15 mais 20 newtons, que daria 35 newtons. É uma questão bem tranquila, só que ela foi anulada porque não tinha resposta. Tá? Então é isso aí na nossa no nosso simulado, tá aí a correção do simulado de física dos segundos MTEX e do terceiro EMIF.